amigo, minha amiga, tudo bem? Pega aí a lição da Escola Sabatina e fala sobre o livro de Gênesis, né? Nós estamos vendo esse livro fantástico e nós vamos ver muito ensinamento, muito aprendizado no decorrer desse trimestre. E a lição dessa semana, a lição número 1, vem falando sobre a criação. O verso principal está em Gênesis capítulo 1, verso 1, e diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesta segunda-feira, o título é igual ao tema da semana, a criação. Nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, Deus falando sobre a obra da criação dele. E o interessante é que nós vemos os termos escritos ali, tudo que Deus criava era bom, no sentido que tudo era perfeito, tudo era lindo, não existe defeito nas coisas de Deus, que coisa maravilhosa. E além do mais, quando em Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3, Deus cria o sábado e ali terminando ali a criação, Deus descansou, abençoou e santificou nesse dia, ali conclui a obra da criação num ciclo semanal de dias da semana e não milhares e milhares de anos como muitas pessoas dizem. E ali então a gente pode perceber que a criação ela não ocorreu ao longo de um período muito grande, e sim em dias literais. Se você pega a sua Bíblia e a gente vê ali quando diz assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, dia em hebraico significa Yom. E primeiro, por exemplo, nesse verso 5, diz primeiro dia, Yom Errad, significa primeiro dia, o dia 1. Contando para mim, para você, no hebraico e traduzindo para o português, para que a gente possa entender, é dia 1, dia literal. Olha que interessante, essa expressão Yom é usada para dia literal, numeral, dia 1. Interessante isso. Então, nós vemos aí o inimigo de Deus, Satanás, tentando desvirtuar tudo aquilo que Deus colocou na Bíblia, falando principalmente sobre a criação. E aí vem as teorias da evolução, que você sabe, você vê como se as coisas aconteceram por acaso. O mundo está por acaso, você está por acaso, e não é isso. A lição vem dizendo que Deus foi intencional naquilo que ele criou. Ele criou porque ele quis fazer algo perfeito, algo bom, muito bom, que coisa maravilhosa. E aqui também vem falando sobre o verbo bará. O verbo bará, quando você vê lá no primeiro verso de Gênesis 1, no princípio Deus criou. Bará em hebraico significa criar. É o verbo relacionado somente a Deus. Quando você vê a relação de Deus com criar, é o verbo bará, o único verbo hebraico ligado a Deus, dizendo que Deus é aquele que cria as coisas. Ele criou o mundo, criou eu e você, e como a Bíblia diz, a expressão diz, Deus falou e aconteceu, Deus criou. Que Deus te abençoe, meu amigo, que você esteja ligado a esse Deus, que é o Criador, o nosso Salvador também, um dia vai voltar para nos devolver o mundo perfeito criado por Ele. Deus abençoe, fique com Deus.